Bom dia, gente. Bom dia a todos. Boa semana para vocês. Mais uma sessão do cálculo online aqui, 15 de junho hoje, tá? 7h40 da manhã. Vamos até as 9h10 hoje. O plano é o mesmo de antes, né? Que tinha deixado indicado na semana passada. A gente vai tentar resolver exercícios das listas 1 e 2, visando tirar todas as dúvidas para a prova que acontece na próxima semana, né? Então já tenho aqui uma lista de pedidos. Tenho 9, letra D, o 28. Tenho o 16 e o 20, o 35 e o 30, letra M, por enquanto, né? Isso. Então vamos tentar ver o que a gente consegue fazer de todos eles. Deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês. Vamos começar pelo 9D, tá bom? Tem aquele bugzinho que ele fica preto, voltou. Então, vamos lá, o 9, letra D. E um exercício para você provar desigualdades entre funções deriváveis, né? E no caso, o que a gente vai querer é exatamente usar o teorema do valor médio, né? Então, 9, letra D, só colar o enunciado dele aqui, ele pede para a gente provar que o seno de x está entre dois polinômios, um de grau 3 e um de grau 5, para x positivo, tá? Então eu quero mostrar que esses polinômios são muito importantes, na verdade, depois a gente vai ver. Isso aqui menor do que seno de x, menor do que x menos x ao cubo sobre 3 fatorial. A gente resolve o exercício, depois eu comento quem são esses dois polinômios que estão em volta dele, tá? Só para ter certeza, ser menor, estritamente menor, isso vale para x estritamente maior que zero, tá? Então, o que a gente precisa fazer é essencialmente o seguinte, né? Vamos chamar a função que a gente quer limitar de f, né? F de x vai ser seno de x. Bom, vamos economizar um pouco aqui, né? Então, esse cara vai ser nossa f de x. Esse aqui vai ser g de x. E esse aqui vai ser h de x, tá bom? Então, eu tenho três funções e eu quero mostrar uma certa sequência entre elas, de ordem, né? O que a gente vê aqui pede só para x maior que zero, tá? Mas uma coisa que a gente observa é que as três funções, elas empatam no zero, tá certo? Então, f de zero é igual a g de zero, que é igual a h de zero. Tá? Isso é uma coisa boa. E aí, então, quer dizer que as três funções... Isso aqui não está no x igual a zero, na verdade, tá? Mas a gente olha no intervalo fechado para tentar aplicar o TVM, né? Então eu pego qualquer intervalo fechado do tipo 0x e vou usar o TVM nesse intervalo 0x para qualquer x real. Isso vai garantir que, se eu provar essas desigualdades para qualquer x dentro desse intervalo 0x, muda a letra para não confundir, 0a. Pega o intervalo fechado 0a e prova que isso aqui vale para todo x dentro desse intervalo. Então, isso aí vai valer para todo R, porque o A é arbitrário, né? Para qualquer x real, tá bom? Então vamos lá. Nesse intervalo a gente tem isso. O que que a gente tem? Eu vou ter G'. Quem é G' de x? G' de x é 1 menos x quadrado, tá bom? Sobre 2. Né? Esse é um bom motivo para ter o 3 fatorial ali, né? E f' de x, quem que é? F' de x é cosseno de x, tá bom? Eu consigo mostrar que f', por exemplo, é maior do que g'? Direto assim não, né? Então vamos olhar quanto vale g' de zero. Percebe? Eu vou aplicar duas vezes o TVM, ou 3, na verdade para o outro lado mais, né? O g' de zero vale 1 e o f' de zero também vale 1, né?
Então as derivadas, quer dizer, eu tenho duas funções f e g que têm o mesmo valor no zero e a mesma derivada no zero, ou seja, elas começam do mesmo ponto e com a mesma reta tangente. Isso não quer dizer que elas são iguais, né? Porque uma pode ter concavidade para cima e outra para baixo, por exemplo. Então, para tentar estudar, veja, eu quero mostrar que f é maior do que g. Para estudar que f é maior do que g, eu olhei o valor das duas num ponto e o valor das derivadas num ponto. Só isso aqui não me permitiu concluir que f' é maior do que g', certo? Então o que eu vou fazer? Vou tentar, para provar que f' é maior do que g', eu vou olhar um TVM na primeira derivada da f da g. Eu vou olhar para o valor das duas funções no ponto e para as suas segundas derivadas. Quem que é g'? G' de x é menos x, certo? Derivando isso aqui. E f' de x é menos seno de x. Aqui você até podia já usar aqui alguma desigualdade que você tem, do tipo, para x positivo, seno de x é menor ou igual que x, mas faz de conta que você não lembra disso. Então vamos mais uma vez, né? Eu não consigo garantir a desigualdade entre essas duas funções de cara, vamos aplicar o TVM para f' e g', mostrar que a diferença entre elas é sempre positiva, por exemplo. Então vamos lá, quanto vale g' de 0, vale 0, f' de 0, vale 0. E eu tenho o quê? Que f 3 linhas, vamos pôr a g para manter a ordem, né? G 3 linhas de x é menos 1, certo? E f 3 linhas de x é menos cosseno de x. Aqui eu já tenho alguma coisa, né? O que a gente pode dizer? Daqui eu consigo tirar uma desigualdade. A gente sabe que o cosseno de x está sempre entre menos 1 e 1, né? Então, menos cosseno de x é maior do que menos 1, tudo bem? Multiplica por menos 1 essa desigualdade, então, disso aqui, deixa eu colocar aqui do lado, multiplicando essa desigualdade por menos 1, eu vou ter o quê? Que f 3 linhas de x é maior do que g 3 linhas de x. E agora eu volto tudo. Vamos ver como é que fica isso. Né? Se essa diferença aqui é positiva, se uma é maior que a outra porque a diferença é positiva, né? Isso me garante, por exemplo, que f 3 linhas de x menos g 3 linhas de x é positiva. O que quer dizer isso? Né? De outra maneira, isso pode ser escrito como a terceira derivada da f no ponto x é positivo. Isso me garante o quê? Que a segunda derivada... A terceira derivada é a derivada de quem? Da f duas linhas, né? Então, se a terceira derivada é positiva, é porque a segunda derivada é crescente. Vou continuar lá em cima. Ora, se a segunda derivada é crescente, se f menos g é crescente, quanto que vale f duas linhas? Menos g duas linhas no zero, né? Essa diferença. Provei que, olhando para a terceira derivada, provei que a segunda é crescente. A diferença entre elas no zero vale zero, tudo bem? F duas linhas de zero menos g' de zero é zero. Então, se ela vale zero num ponto e é estritamente crescente, isso implica que f duas linhas de x é maior do que g duas linhas de x, certo? Para todo x positivo. Porque se ela vale... Bom, vamos escrever de novo, né? Então, se ela vale zero no zero
Lembra que a diferença disso aqui é f duas linhas de 0 menos g duas linhas de 0. Então, se ela vale 0 num ponto e é estritamente crescente, quer dizer que para todo x positivo, ela é positiva. Ou seja, f duas linhas de x é estritamente maior que g duas linhas de x para todo x positivo. E aí você vai voltando, né? A gente desceu até a terceira derivada, tirou uma informação bacana e vai voltando. Então, f duas linhas de x é maior do que g duas linhas de x. O que isso me garante? Passa para lá de novo, escreve derivada da diferença. F menos g duas linhas de x é maior do que zero para todo x positivo. Se eu tenho a derivada de alguma coisa maior do que zero é porque essa coisa é crescente. Isso quer dizer o quê? Que f menos g linha de x é crescente. Tá bom? Então, se f menos g' é crescente, de novo, mas f' menos g' de zero, tá? Vale zero. E, portanto, como ela é crescente no zero vale zero, eu vou ter que f' de x menos g' de x é positivo. Para todo x maior que zero, olha a trabalheira que é, né? X positivo, né? Pertencente a zero mais infinito. Para todo x positivo. E aí, de novo, isso aqui me garante o quê? Que f', bom, vamos escrever assim, né? F menos g. Bom, acabou, né? Linha é positivo. Repetindo os passos do de cima, né? Para todo x maior que zero. Isso me garante o quê? Que f menos g de x é crescente. E de novo, só que f menos g no zero vale... As duas valem 1, né? Valem 0, desculpa. Aqui não valia 0, né? F' de 0 vale 1, G' de 0 vale 1, a diferença é 0. Não falei, mas a gente está usando aqui os valores das derivadas são iguais. Então, mais f menos g de 0 é igual a 0. As duas valem 0, então a diferença vai valer 0. E, portanto, se ela vale 0 e a derivada é positiva, então ela é crescente. Portanto, f menos g em qualquer ponto depois do zero é maior do que o valor dela no zero. Ou seja, isso aqui nos dá que f de x é maior do que g de x, tá bom? Provamos o primeiro lado aqui. Tá claro isso? E como é que você faz para provar o segundo lado? Olha, para provar a desigualdade com aquele polinômio de grau 3, eu fui até a terceira derivada. O que você vai fazer do outro lado? Vai até a quinta derivada, tá bom? Então aí você vai ter o f 4 linhas, que vai ser seno de x, e o g 4 linhas, que vai ser 0. E aí segue o jogo. E depois a mesma coisa para a quinta derivada. Tem alguma observação ali? Deixa eu ver. No chat, o que dizemos? Tem duas perguntas. Espera aí. Primeiro, por que o F 3 linhas é maior do que o G 3 linhas? E depois, por que isso é do TVM? Vamos lá. Olha, o G 3 linhas é menos 1, tá certo? O F 3 linhas é menos cosseno de x. A gente sabe que o cosseno de x está sempre entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, o cosseno de x é menor ou igual que 1? É. Então, eu vou usar essa desigualdade aqui, tá? Pega ela e multiplica por menos 1 dos dois lados. Vai ter que, se eu estou multiplicando por um número negativo, a desigualdade inverte, tá bom? Então, eu vou ter isso. Ou seja, F3 linhas, que está aqui do lado esquerdo, isso é o F3 linhas, é maior ou igual que o G3 linhas. Tá bom?
Tudo bem, Vitória? Eu falei, mas não deixei escrito, talvez você tenha perdido, tá? E, Luísa, por que isso é uma consequência do TVM? A gente usou o teorema do valor médio 3 vezes aqui no exercício, né? O que a gente sabe do TVM? O TVM diz pra gente o seguinte, que se uma consequência dele, que se uma função tem derivada positiva no intervalo, então essa função é crescente, lembra disso? Então veja, nesse primeiro momento aqui, olha, com essa dúvida que a gente acabou de tirar da Vitória, eu mostrei que F3' é maior do que G3'. Passa esse cara para o lado de lá, eu vou ter isso. Agora, o que é F3' menos G3'? Derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Então, esse cara é exatamente o que está aqui, né? Bom, deixa eu botar um implica aqui para você perceber que é consequência, tá? Então, o que a gente tem? F menos G3' é positiva. Isso aqui, o que é o F menos G3'? É a terceira derivada. E como é que se calcula a terceira derivada? Você deriva uma vez, deriva de novo e depois deriva de novo. Então, a terceira derivada é a derivada da F menos G duas linhas. Não é? Então, se a terceira derivada é positiva, é porque a função que eu derivo para dar isso, ou seja, a segunda derivada, se a terceira derivada é positiva, é porque a segunda derivada é crescente. Isso, aqui está o TVM, tá? Aquele corolário do TVM. Eu usei o TVM aqui, né? Uma consequência do TVM. Então eu sei que a segunda derivada é crescente, mas a segunda derivada de f menos g, no zero vale zero, porque f duas linhas menos g duas linhas é zero menos zero é zero. Então eu tenho uma função, a f menos g duas linhas, né? Essa função no zero vale zero e a sua derivada é sempre positiva. Então isso quer dizer que se a derivada é positiva, quer dizer que ela é uma função crescente. Se no zero ela vale zero, então ela vai ser maior do que zero sempre. Então, e se eu tenho f menos g duas linhas positiva, isso aqui é a derivada da f menos g'. Então, se esse cara é positivo, é porque a função que, quando eu derivei, deu ela, é crescente. E aí você percebe? F menos g' é crescente. F menos g', no zero vale zero. Se no zero vale zero e ela é sempre crescente, quer dizer que o valor dela é sempre maior do que zero. Então, se essa coisa tem derivada positiva, então é porque essa coisa é crescente. No zero, ela vale zero e é crescente, então ela tem que ser sempre positiva. F menos g maior do que zero ou F maior do que g. Tá claro? Não. É só para concluir que a derivada de ordem anterior é estritamente crescente. Tá bom? Então isso mostra que a f é maior ou igual que g. Com um raciocínio análogo, você mostra que a f é menor ou igual que h. Tá bom? Então isso é muito legal, né? Você consegue prender a função seno entre dois polinômios. Acho que vale a pena tentar mostrar isso para vocês no Desmos. E aí eu até aumento o grau desses polinômios para a gente ver o que acontece, tá? Deixa eu abrir a tela, compartilhar o Desmos para vocês. E também para o pessoal no vídeo. Para vocês ele já deve estar aparecendo. Para o pessoal do vídeo ainda não. Mas agora sim, tá legal. Então vamos lá. A gente tem f de x igual a seno de x. Tá ali. A g de x que a gente tinha era x menos x ao cubo sobre 3. Tá bom? E você está vendo que... Bom, ele pede só a parte positiva, né? E vamos ver a função h. Então a gente vai olhar só para o lado direito do eixo. H de x era g de x, né? Mais x à quinta sobre 5. Tá bom?
Então, o que a gente percebe? Bom, de longe, né, o que a gente está vendo é que, bom, x a quinta sobre a função h explode para infinito, no mais infinito, a função g para menos infinito, e o que a gente mostrou é que, mesmo com um zoom bem próximo aqui, bom, ele não tem qualidade para fazer isso direito, e eu errei a conta aqui, né, que era para ser fatorial. Será que ele sabe fatorial? Sabe, ótimo. 5 fatorial. E aí eu corrigi do jeito que eu queria. Isso dá uma atenuada nos polinômios, né? O que a gente vê é que a função seno, tá, que é o gráfico vermelho, está preso entre o gráfico verde, que está sempre por cima da função seno, e o gráfico azul, que está sempre por baixo da função seno. Aqui, perto da origem, a aproximação é tão boa que você não consegue ver, né, a coisa acontecendo. Mas o fato é que essa aproximação, né, você vê que a diferença para um certo valor de x, a diferença entre o vermelho, que é o seno, e o verde é bem menor do que a diferença entre o azul e o vermelho, né? Ou seja, esse polinômio de grau 3 é uma boa aproximação para o seno perto da origem, mas o polinômio h é melhor ainda, né? Ó, para um valor perto do zero tá bom, mas olha, perto do valor, sei lá, π, a diferença entre o azul e o seno de π, entre o verde e o seno de π, e o azul e o seno de π, é gigantesca, né? Muito menor a diferença entre o vermelho e o verde do que entre o vermelho e o azul. A gente podia aumentar um pouco isso no espírito do chute, por enquanto, tá? Eu podia pegar aqui uma yx, que é a função h, e você vê, ela está alternando, né? A g é positivo, negativo, depois positivo, expoente sempre ímpar, né? Então é 1, 3, 5, aqui eu vou pôr 7, tá? Isso aqui não é nada chute, mas... E ali estou dividindo sempre pelo expoente elevado ao fatorial. Você tem ali o gráfico roxo, uma função que aproxima melhor ainda o seno em relação à função verde e à função azul originais, né? Então, se eu pegar menos, se eu botar um cara aqui, x a nona, sobre 9 fatorial, eu vou obter uma aproximação melhor ainda, tá vendo? Olha, como ela está mais próxima do que a anterior. Você consegue melhorar. Menos x a 11 sobre 11 fatorial. Ó, ela é, tá, não vou dizer que é igual, mas é praticamente igual ao valor do seno de x, né? Se você olhar, a diferença aqui é muito pequena. Para x até π, elas praticamente empatam, né? E aí, isso é uma coisa que a gente tipicamente vê como matéria da P2, dessa vez não vai dar. É uma técnica que a gente tem de obter polinômios que aproximam funções. Então, esse polinômio aqui de grau 11 é um polinômio que é uma excelente aproximação para a função seno de x. Veja, não precisa ser só para x maior que zero, não, né? Para x entre menos π e π, ela, no visual aqui, ela empata com a função seno. É claro que não é igual, porque a função seno não é um polinômio, né? Mas é uma excelente aproximação para efeitos numéricos. Eu até conseguiria obter uma estimativa para o erro, tá? Por exemplo, se fosse aqui perto do zero, eu consigo dizer que o erro está lá pela 13ª casa decimal. 12ª, 13ª casa, tá? No máximo. Então, esses polinômios é o que a gente chama de polinômios de Taylor de uma função, né? Então, estou mostrando para você o polinômio de Taylor de ordem 3 da f, de ordem 5, de ordem 9, pararia aqui no 9, de ordem 7, de ordem 11. Tá? Da mesma maneira, você poderia fazer polinômios de Taylor para a função cosseno. Uma coisa que é legal é que você percebe que aqui só aparecem expoentes ímpares, né? E a função seno é uma função ímpar. Se você tentar fazer o do cosseno, você vai ver que só vai aparecer expoentes pares. E uma coisa que é muito, muito, muito legal
é que os coeficientes que estão aqui na frente do polinômio, esse mais 1 menos 1, eles têm exatamente a ver com as derivadas da função f na origem. Então, se eu conheço o valor de uma função no ponto e todas as derivadas dela de qualquer ordem nesse ponto, eu consigo montar um polinômio de grau arbitrário que vai ser uma boa aproximação para essa f. E uma estimativa para o erro a gente consegue fazer também, de novo, usando uma versão turbinada do teorema do valor médio. Eu consigo provar uma estimativa para o erro que eu cometo usando esse polinômio para aproximar essa função, por exemplo. Tá? Essa é uma coisa que a gente faria se tivesse presencial, mas a gente não vai ter tempo de cumprir nesse cronograma agora. Ou fica para a próxima, ou a gente faz isso no comecinho do cálculo 2, tá? Eu escrevi para x pertencente a R. Isabela, desculpa, aqui a gente provou só de fato para x positivo, tá? Você tem toda a razão. Aqui não é x pertencente a R, não. Para todo x maior que 0, tá? Obrigado. Isso. João, se a diferença em algum desses casos não desse 0 em x igual a 0, como eu prosseguiria? Ela não precisa ser exatamente 0, tá? Bastaria ver que a diferença é positiva. Se a diferença é positiva, é porque a derivada é positiva e eu garanto que ela é crescente. Agora, se eu não sei provar que esse negócio é sempre maior do que 0, aí se dançou, né? Aí tem que fazer outra coisa. Concretamente, o que a gente fez é isso, né? Na hora que eu olhei para as primeiras derivadas, eu não tinha certeza que o cosseno de x era maior do que 1 menos x² sobre 2. Então o que eu fiz? Eu derivei de novo para tentar provar essa desigualdade. Para provar a desigualdade entre as primeiras derivadas, eu olhei para o TVM usando as segundas derivadas. Também não consegui. Aí o que eu fiz? Eu fui para a terceira derivada. Tá bom? A gente foi olhando para derivadas de ordem sucessiva. Eu volto para a lousa já. A gente tem que ir olhando para as derivadas de ordem sucessiva para garantir que a coisa funciona bem. Tá? Então vamos lá, vamos para a lousinha. Vocês devem estar acompanhando ela agora. Sim? Então, para provar que f' era maior do que g', eu precisei olhar para a derivada de f' e g', né? Eu usei a técnica para resolver o problema, eu usei dentro dele 3 vezes aqui. Tá bom? Precisei ir até a terceira derivada para conseguir uma desigualdade óbvia entre as terceiras derivadas, para obter uma desigualdade para as segundas derivadas, e a partir dela obtive uma desigualdade para as primeiras derivadas, e aí a partir da desigualdade para as primeiras derivadas eu mostrei o que eu queria para f e g. Tá? Poderia não ter dado certo, tá? É assim. Nesse caso funcionou, mas, por exemplo, você podia derivar 48 vezes e não chegar em nada. Ou seja, esta técnica não serviria para resolver esse problema. Mas esse problema está na lista justamente porque a solução envolve as técnicas que a gente ensinou para vocês. Tá? Quem que tinha perguntado? 9 é a Brenda. Ficou claro, Brenda, o exercício 9? A gente acabou até se alongando um pouco. Falei um pouco do que não vai cair, a gente não vai ver agora, mas é importante você, mesmo que a gente não consiga fazer nesse curso, é importante você conhecer a palavra polinômio de Taylor e ver que ela funciona, é um polinômio que aproxima bem uma função numa vizinhança de um ponto. Tá? Qual que é a propriedade? O polinômio de Taylor de ordem 3, ele tem o mesmo valor que a função no ponto, tem a mesma primeira, mesma segunda e a mesma terceira derivadas que f no ponto. Tá? Então basta você olhar na lousinha, né? Esse cara que está ali do lado esquerdo, a g de x, é o polinômio de Taylor de ordem 3. O que você percebe? Que f' e g' no zero são iguais,
f duas linhas e g duas linhas são iguais, e f três linhas e g três linhas ambas são iguais no zero. Tá? Então, f e g são duas funções que têm a mesma primeira, mesma segunda e a mesma terceira derivada no ponto. Isso quer dizer o quê? Que elas passam pelo mesmo ponto, têm a mesma reta tangente, porque a primeira derivada é igual, a mesma concavidade, porque a segunda derivada é igual, e a terceira derivada ela mede a taxa de variação da concavidade, ou seja, ela tem o mesmo valor, a mesma reta tangente, a mesma concavidade e a mesma tendência de variação da concavidade naquele ponto. Por isso que os gráficos são muito parecidos, perto daquele ponto. Depois vai cada um para o seu lado, né? Mas aí se eu pego um polinômio de grau maior, eu vou ter mais derivadas coincidindo, portanto tem mais chance da função ter um gráfico parecido com a outra. Tá? Não é sempre verdade isso, mas sob certas condições, por exemplo, se a função for de classe C3, tudo isso que eu falei até a terceira derivada é verdade. Se ela for de classe Cn, tudo isso que eu falei até a enésima derivada é verdade. Tá? E o coeficiente sempre é o valor da enésima derivada no ponto, no nosso caso aqui x0 igual a 0, dividido por n fatorial. Então isso é o basics ali do polinômio de Taylor. Tem uma fórmula para estimativa do erro e tudo mais que a gente faz de novo com TVN. Tá? Deixa para quando a gente precisar falar disso depois. Depois o Daniel pediu o 28, vamos olhar para o 28 já. Tá? O exercício 28 da lista 2, ele te dá uma função racional. Eu vou tentar copiar e colar o enunciado, acho que fica mais rápido. Cadê? Screenshot. Tá, não ficou 100%, mas dá para ver o enunciado. Vai aparecer aqui para vocês já. Se eu der um zoom, ele vai perder um pouquinho muito da resolução, né? Então deixa assim. Tá, então acho que dá para ler, né? A gente tem a função f com aquela fórmula. E ele quer mostrar que a f tem exatamente um ponto de inflexão e que esse ponto está no intervalo menos 3, 2. Depois pede para esboçar o gráfico da f. Tá? Então, é um exercício de esboço de gráfico ligado ao que a gente viu na última aula. Vamos tentar ver quais eram os passos, né? Para o esboço de gráficos. Então, o domínio da f. Quem é o domínio dessa função? Eu posso calcular isso em qualquer lugar onde o denominador não dá zero. E os pontos onde o denominador vale zero são exatamente os pontos menos 1 e 1, né? Então, meu domínio é toda a reta real, exceto os números menos 1 e 1. R menos 1, menos 1. E aí, para olhar para os pontos de inflexão, essa é uma função de classe C2, né? O quociente de dois polinômios. Você deriva à vontade e nos pontos do domínio, né? E o que a gente sabe? Que um ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade se inverte. O que a gente mostrou? Foi um dos teoremas lá para trás. Se a função é de classe C2 e o ponto é um ponto de inflexão, então f duas linhas dele é zero. Tá? Então, para calcular f duas linhas, eu primeiro vou precisar da f'. E quem que é f' aqui? Regra do quociente, né? Derivo de cima, copio de baixo. Menos, derivo de baixo e copio de cima, tá? 4x mais 5. E vou dividir tudo isso pelo denominador ao quadrado, né? Que não vai estragar o sinal pra gente, tá bom? Então, mas vai estragar muito a segunda derivada, porque eu vou ter que derivar um quociente que pode ficar meio feio aqui, né? O que dá isso aqui? Vai dar 4x quadrado menos 8x quadrado, então eu vou ter menos 4x ao quadrado
Aqui eu vou ter um menos 4 e aqui um menos 10x, né? Então, menos 10x menos 4. Tá bom? Então, esse é o polinômio. Deixa eu escrever aqui o denominador. Dá pra gente tentar arrumar um pouquinho a casa, né? Consigo colocar um menos 2 em evidência ali, então vai ficar menos 2 sobre x² menos 1 tudo ao quadrado. Esse termo eu tenho certeza que é negativo, vezes uma equação quadrática aqui, 2x2 mais 5x mais 2, tá certo? Então, para estudar intervalos de crescimento e decrescimento dessa f, eu vou olhar para uma tabela. Quais são as raízes daquele cara, né? Vai ser 25 menos... O delta negativo aqui, né? Isso aqui é sempre maior que zero, então vai dar 25... Ops. 25 menos 4 vezes... Ah, não, dá 9, né? É isso? 4ac, isso. 7h30 da manhã, fazendo tabuado e tô errando, né? Vamos lá. Então, a gente tem ali duas raízes para a primeira derivada e, portanto, eu vou ter inversão de crescimento. Duas raízes simples, né? Importante. F' e F. Tá, então, quem são as raízes? Vai ser menos 5 mais ou menos 3 sobre 4. Então, vai dar menos 2 e meio. Menos meio, né? Então tá, menos 2, menos meio. Dá certo isso? Sim. Então vamos lá. Esse cara aqui é sempre negativo, tá? A gente não pode esquecer. Então o que a gente tem? Antes do menos 2, uma parábola de boca para cima. Esse cara aqui é positivo, com esse aqui negativo, então menos. A função é decrescente. Entre as duas raízes, a parte da parábola 2x2 mais 5x mais 2 vai ser negativa com esse sinal de menos mais. E aqui depois a parábola fica positiva, aquele fator negativo tá assim, tá? Outra coisa que era importante a gente anotar é que aqui é importantíssimo você lembrar que você tem um ponto menos 1 que não está no domínio, né? Então é bom a gente olhar que antes do menos 1 a parábola, a coisa f' vai ter sinal positivo, então ela cresce aqui e cresce aqui. Depois a gente vai entender o que isso significa. E de novo, aqui eu vou ter o ponto 1, que é um ponto que está fora do domínio, e depois dele fica negativo. Tá? A gente já vai entender o que esse 1 e menos 1 vão significar aqui nessa tabelinha. Para fazer a segunda derivada, eu estou com vontade de apelar. Vou lá no Wolfram fazer essa conta, tá? Então é menos 4x2 mais 10x mais 4. Deixa eu ver, abrir um Wolfram rapidinho aqui. Ver se ele me dá uma expressão mais rápida, né? 4x² mais 10x mais 4. É isso? Não, acho que não, né? Menos isso, sobre x² mais 1 tudo ao quadrado. X² menos 1 tudo ao quadrado, que era a derivada desse cara. Vamos ver se ele acha uma expressão razoável pra gente. Tentar ganhar algum tempo. Ei, dá um polinômio de grau 3, né?
Ah, ele dá uma expressão... Bom, tem duas expressões aqui, né? Ele dá uma... Eu vou escrever numa forma fatorada. Isso. 9 sobre x menos 1 ao cubo, menos 1 sobre x mais 1 ao cubo. Então, a f duas linhas, tá? São exercícios que você está fazendo em casa, né? Então, você teria bastante tempo. Dá 9. Eu quero aqui tentar resolver o máximo de exercícios para vocês e eu acho que a derivada é uma coisa que não dá para a gente perder muito tempo. Então, vamos lá. 9 sobre x menos 1 ao cubo, menos 1 sobre x mais 1 ao cubo. E a gente vai ter que olhar o sinal disso, né? Tá. Talvez tenha uma outra expressão que talvez seja melhor, um polinômio, que é o seguinte. 2 vezes 4x3 mais 15x2 mais 12x mais 5 mais 15x2 mais 12x mais 5. Tudo isso dividido por alguma coisa ali, que era x² menos 1, tudo ao cubo, tá? Então você tem essa expressão para analisar o sinal e ver a concavidade. Como é que você pode analisar o sinal disso? É tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo entre aspas, mas dá para fazer. Você tem que olhar para coisas antes do 1 e do menos 1, porque esse cara aqui ele troca de sinal, né? E como está elevado ao cubo, agora o denominador interfere sim no sinal. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, a gente precisaria ver como são as raízes desse polinômio de grau 3. Então, um exercício interno aqui é ver como é que é o gráfico de 4x3 mais 15x2, aquela coisinha ali, né? Então, vamos temporariamente chamar esse cara aqui de g de x e tentar ver como é que é o gráfico dele, né? Então, veja, um polinômio de grau 3 com coeficiente dominante positivo, tá? Então, o que a gente conclui? Wolfram alfa, Isabela, exatamente. Ele é... Na hora que a gente precisa fazer conta rápido, ele pode ajudar. Às vezes não ajuda, tá? Eu já arrumei os exemplos onde as coisas não funcionam tão bem, tá? G de x, ela vem do menos infinito. Vamos ver quem que é g' para fazer rapidamente a conta. Então vai dar 12x² mais 30x mais 12, né? Vamos ver o que a gente consegue puxar em evidência ali fácil. Um 6, né? Então vai ficar 2x2 mais 5x mais 2. E esse cara a gente já viu hoje, né? Ele é exatamente o que está dentro do parênteses da f'. Então a gente sabe quem são as raízes desse cara. Então a gente tem para g' a seguinte tabela. Menos 2 menos meio. Então a g' vai estar assim. Bom, esse 6 não muda nada no sinal, aqui é mais. Então a g' é crescente, decrescente, depois crescente. Portanto, ela tem um ponto de máximo local no menos 2. Quanto que vale a função x no menos 2? Vai dar 48 menos 60, dá menos 12 mais 12, 0. Então ela vai ter um ponto de máximo local no menos 2, onde ela vale 0. E ela vem do menos infinito. Tá, já vou desenhar assim porque a gente sabe que é, né? Vai ter algum ponto de inflexão aqui no 0. Ela vale 12. Vai ter um ponto de mínimo local no menos meio e vai embora. Tá bom? Aqui é o menos meio, aqui é o menos 2 e aqui é o menos meio. Então, com isso, eu consigo ver o sinal do que está no numerador.
e comparar com o sinal do denominador, tá bom? Então, rapidinho a gente fez o gráfico da cúbica aqui, usando as coisas que a gente sabe. Não me interessa com cavidade aqui, é só para ver o valor da g mesmo. Então, eu sei que para todo x de menos infinito até menos meio, a g é negativa, tá? Então, quando eu for montar minha tabelinha, eu vou levar em conta esses pontos e também o 1 e o menos 1 lá, né? Para construir a concavidade, tá bom? Tá claro o que eu estou fazendo? Então vamos lá, a gente tem o menos 2. Menos 1 é importante olhar. Depois tem o menos meio. Depois de ponto bacana, o 1 só, né? A gente eventualmente troca de sinal, tá bom? A gente vai olhar para esse quociente. O 2 ali não atrapalha. Então, quando x for menor do que menos 2, o que eu vou ter? Esse cara aqui é positivo, elevado ao cubo é positivo, então o denominador é positivo, tá? Do menos 1 para trás, o denominador é positivo. Então, até o menos meio, a g é negativa. Então, antes do menos 2, isso aqui é negativo, porque é menos dividido por mais. Entre menos 2 e menos 1, também é negativo. Entre menos 1 e menos meio, aí não. Aí a g é negativa e aqui é positiva. Então aqui vai ser mais. Tá? Porque o denominador fica negativo também. Depois do menos meio, a g fica positiva, mas esse cara aqui é negativo ainda. Então aqui é menos. Então o menos meio é um ponto de inflexão. E outro ponto de inflexão é exatamente o menos 1. E a gente deve ter errado alguma conta, né? Porque ele está pedindo para mostrar que tem um ponto de inflexão entre menos 3 e menos 2. Erramos alguma conta. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Deixa eu reconferir a segunda derivada e a primeira, né? Era 4x mais 5 sobre x quadrado menos 1, né? Vamos ver se eu não errei a primeira derivada. Espero que não, né? A primeira derivada está ok. As raízes são no menos 2 e no menos meio. Então é decrescente, tem um mínimo local ali no menos 2, tá bom. E a segunda derivada vamos olhar para isso com cuidado. Olha, eu acho que estou errando deixando passar alguma coisa. Então, deixa eu ver, menos 2 vai dar... No menos 2 ela vale 0 de fato, né? Não estou errando nada, não.
Ah, desculpa, isso aqui não é o gráfico da G, né? Já vi a bobagem que eu fiz. Misturei tudo aqui, vamos lá. Quanto que vale? Tem que fazer a conta com a G, né? Eu estava substituindo na G', olha só, acho que é o sono, desculpem. Vamos lá, quanto que vale G de menos 2, né? Aí a conta é um pouquinho mais chata. G de menos 2 vai valer menos 32 mais 60 menos 24 mais 5. Vai dar 60 menos 61 é negativo, né? Menos 1, é isso? Então, a G no menos 1, esse aqui é um ponto de máximo local onde ela vale isso. Eu vou apelar para a calculadora de novo, gente. Sem nenhum pudor, tá? Então, eu vou ter G de x igual a 4x3 mais 15x2 mais 12x mais 5. Vamos ver. Estou bem ruim de conta, né? G de menos 2 é o menos 2, que é raiz, eu já estou substituindo no cara errado, né? Então vai dar, sei lá que conta que é essa que eu fiz aqui. Desculpem, G de menos 2, ela vale 9. Tá aqui em cima. E portanto, o que você conclui? Esse ponto é um ponto de máximo local, ela vem do menos infinito, então ela tem alguma raiz aqui antes, tá bom? No menos meio, vou calcular de novo. No menos meio, ela vale 2,25, né? 2 e 1/4. É um valor positivo, é um mínimo local aqui. Então é uma cúbica, ela vai descer, vai ter algum ponto de inflexão e no zero ela vale 5 de novo, tá bom? Então essa é a cúbica. E portanto o que a gente conclui? Ela tem uma única raiz real, portanto f2' só vai valer zero num único ponto. E a gente já vai acertar isso aqui tudo agora. Ela tem um certo número A aqui. Vou precisar de mais um cara. Né? Desculpa a confusão. Esse exercício tinha mais conta do que teoria mesmo. Então tudo bem, não tem problema. Tem um certo valor A aqui, que é essa raiz, que eu não sei quanto que é, mas eu já vou conseguir estimar. E tem o menos 2, né? Bom, do A para frente você não precisa se preocupar. O menos 2 ali é um ponto de máximo, mas não tem inversão. Você percebe? Então, como o máximo e o mínimo da cúbica têm o mesmo valor, ou desculpa, o mesmo sinal, eu sou obrigado a concluir que ela cruza o eixo x uma única vez. Portanto, tem uma única raiz real que está entre menos 2. Aí você calcula o valor da cúbica no menos 3, porque é isso que ele pede, né? Tem que estar entre menos 3 e menos 2. Quando você calcular o valor da g no menos 3, vai dar alguma coisa negativa. E, portanto, pelo teorema do valor intermediário, se aqui é negativa e aqui é positiva, em algum momento ela vai cruzar o zero. Como a derivada da g é estritamente positiva antes do menos 2, ela é estritamente crescente. Então, ela vai cruzar uma vez e só uma, porque o gráfico da g é estritamente crescente. Tá bom? Então, tem um único valor entre menos 3 e menos 2, onde g, que é esse pedaço do numerador aqui da f2', é positivo, é nulo. Então esse é o único ponto de inflexão que a gente tem. Por quê? Antes a g é negativa e o denominador também é positivo, então antes a f2' é negativa, depois ela é positiva
certo? Porque até o menos 1, esse cara aqui de baixo é positivo. Então fica assim. Entre menos 1, olha, depois a g é sempre positiva, né? Se a g é sempre positiva, então você não precisa se preocupar. Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. A gente tem boca para baixo, boca para cima, boca para baixo, boca para baixo, boca para cima. Então a gente vê que ele troca de concavidade nesse ponto A. Aonde mais que ela troca de concavidade? Você vai falar, bom, troca de concavidade no menos 1? Não troca de concavidade no menos 1, por quê? Porque o menos 1 não é um ponto do domínio. Troca de concavidade no 1? Também não, porque o 1 não pertence ao domínio. Tá bom? Então a gente tem o domínio, intervalos de crescimento e decrescimento. Me atrapalhei um pouco com as contas aqui, desculpa, mas sabemos as concavidades. Podemos olhar o que mais que era importante. A gente tem os limites importantes. Quais são os limites importantes aqui? Limite quando x tende para menos infinito, da f de x. Tá? Aqui acho que é meio fácil de ver que quando x vai para menos infinito, em cima você tem grau 1, embaixo grau 2, esse cara vai para 0. Tá bom? Coloca um x² em evidência se você quiser. Que mais? No mais infinito também vai para 0. E os pontos importantes e interessantes agora são o 1 e o menos 1, né? Eu tenho que ver o que acontece quando x tende para menos 1 pela direita. Ver o que acontece quando x tende para menos 1 pela esquerda também. Pela direita. E quando x tende para menos 1 pela esquerda. Tá? O que acontece? Quando x tende para menos 1, o numerador vai para 1. Positivo, tá certo? Um número positivo, tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí quando x tende para 1, aí você tem que tomar um cuidado, né? O x2 menos 1, como é que ele é? Essa parábola. Então, quando x tende para menos 1 pela esquerda, o denominador é positivo. Com o numerador positivo, esse cara vai para mais infinito. Pela esquerda. Tá? O de cima tende para 1. O numerador tende para 1 e o denominador tende para 0, mas por valores positivos. Pela direita, o numerador tende para 1 e o denominador tende para 0 por valores negativos. E um efeito análogo você vai ter quando x tende para 1, né? Só que aí é trocado. Quando x tende para 1 pela esquerda, ele vai tender para 0 por valores negativos. Tá bom? E quando x tende a 1 pela direita, o denominador vai tender para 0 por valores positivos. Tá bom? Tinha isso, os interceptos, né? f de 0 vale menos 5. F de x vai ser igual a 0 se e somente se x for igual a menos 5/4. E as assíntotas, né? Se você quiser olhar para assíntotas, o exercício não pede, mas aqui está fácil de ver, né? Que f de x sobre x vai tender para 0. O limite no infinito da função é 0, então as assíntotas são horizontais, né? Você pode querer calcular o a e o b, você vai obter a e b iguais a 0 aqui, né? Y igual a 0, na verdade, esse aqui você nem precisou fazer aquela coisa de achar o a e o b que a gente viu na aula passada, tá? Sai daqui. Então, com isso, a gente consegue fazer mais ou menos o gráfico dessa função f, tá? Como é que ela é? No zero, no menos infinito, ela tende para 0, vem decrescendo de boca para baixo até aquele valor a, que é um número que está à direita do menos 3 e à esquerda do menos 2. Bom? Então ela vem descendo de boca para baixo, lá do menos infinito até esse cara aqui. Aqui tem uma inversão da concavidade, ela passa a ter boca para cima. E aí eu vou ter aqui o menos 1. Vou marcar o 1 também, que são pontos importantes do domínio.
E aí eu tenho um mínimo local no menos 2. Tem um valor negativo aqui, de boca para cima, sempre agora. E aí ela vai de boca para cima, quando x tende a 1 pela esquerda, ela vai para mais infinito. Tá bom? Quando x tende a 1 pela direita, a gente viu que ela vem do x tende a menos 1 pela direita. Cadê? Menos 1 pela direita também vai ser menos infinito. Então ela vem do menos infinito. Tá? Crescente. Vê ela, crescente do menos infinito até o menos meio. Então vou ter um ponto de máximo local no menos meio. Ficou meio apertadinho aqui. Então tem algum valor ali, aí precisaria calcular quanto vale a função do menos meio, para ver se está para cima ou para baixo desse mínimo local. Depois ela começa a decrescer, tudo de boca para baixo. No zero ela vale menos 5 quartos. A gente calculou isso aqui. Desculpa, vale menos 5 aqui. Tá? Isso aqui é menos 5. Pode não estar muito dentro da escala. E ela vai decrescendo desse jeito. Quando o x tende para 1, ela vai tender para menos infinito, né? X tendendo a 1 pela esquerda, menos infinito. Então ela decresce até menos infinito de boca para baixo. Quando o x tende a 1 pela direita, ela vem do mais infinito, e aí de boca para cima decrescendo. E vai para zero, lá no infinito. Tá? Desculpa o finzinho aqui, mas ela é estritamente decrescente, tá bom? Então esse é mais ou menos o gráfico. A gente pode até tentar olhar ele no décimos, tá? Deixa eu digitar a função aqui. Já tenho, deixa eu colocar na tela para vocês e para o pessoal do vídeo também. O denominador da segunda derivada não influencia? Influencia sim, Luísa. A gente fez essa análise, né? O x² menos 1 ao cubo, antes do menos 1 e depois do menos 1, troca de sinal, né? É positivo antes do menos 1, negativo entre menos 1 e 1, e positivo depois do menos 1, tá? Vamos tentar ver se eu coloco o gráfico para o pessoal no vídeo já tá vendo, para vocês em 2 segundos. Aqui. Tá? Deu para ver que ele está bem longe, eu vou precisar dar um zoom out, tá? E aí a gente consegue ver todas as características que a gente tinha, né? Ela vem do zero, estritamente decrescente, aí vai ter algum ponto aqui entre menos 3 e menos 2, tá? Que é um ponto de inflexão, ela passa a ter concavidade para cima. No menos 1 ela tende para mais infinito pela esquerda, vem do menos infinito pela direita, no meio ela vale menos 4, tá bom? A gente não fez essa conta. No zero ela valia menos 5, boca para baixo decrescendo, tendendo para menos infinito pela esquerda no 1, vindo do mais infinito pela direita, estritamente decrescente de boca para cima. Todas essas informações estão sintetizadas nos itens 2, 3 e 4. 2, 3, 4 e 5 do gráfico ali, tá bom? Deixa eu ver, tem algum comentário no chat? Tudo bem? Então pronto. O Daniel fez as contas pra gente aqui, eu não tinha visto, tá? Então a única coisa que a gente precisaria retocar no nosso gráfico foi a conta que eu não fiz aqui, né? Esse valor aqui, ele na verdade ele é um pouquinho mais para baixo. Então ele atinge um mínimo aqui no menos 4, assim. Esse ponto aqui é o menos 4. E aqui ela tem um outro valor, essa inclinação aqui é menos intensa, né? Tá bom? Mas isso você resolveria fazendo as contas exatamente. Quanto vale o g de menos 2? Quanto vale o g de meio? Você precisa calcular o valor
da f nesses pontos para saber qual é o valor de máximo, o valor de mínimo para posicionar esses caras corretamente. Tá bom? Assim que você faria o gráfico dessa questão aqui do 28. Justo? Alguma dúvida nesse? Podemos passar para o próximo. Deixa eu voltar para a lousinha para vocês que eu esqueci. E também para o pessoal do vídeo, tá? O que eu fiz foi dar uma retocada ali no gráfico para os valores de máximo e mínimo local ficarem corretos. Vamos ver se a gente consegue passar para o próximo. Tem algum tempo. O 28. O 16 e o 20. E depois o 35 e o 30. Caramba, vamos lá. O 16 e o 20. Tá, o 16 ele te dá uma lista de polinômios e quer saber qual deles é uma função bijetora. Tá? Eu vou de novo tentar dar um print no enunciado para economizar. Tá, esse aqui é o 16. Mais uma página. Tá, então acho que estão conferir, tá todo mundo vendo os enunciados, perfeito. Tá, então ele te dá ali uma lista com 5 polinômios de grau ímpar e ele quer saber qual deles é uma função bijetora. Tá, uma coisa que a gente precisa ter em mente, o que é ser bijetora, né? Bijetora quer dizer que ela é injetora e sobre. Como é que você mostra rapidinho que todos esses polinômios são funções sobrejetoras? Por exemplo, se você conseguir mostrar que o limite, quando x tende para mais infinito da f de x é igual a mais infinito, tá? E o limite, quando x tende para menos infinito da f é menos infinito, se você consegue mostrar isso e a tua f é contínua, isso garante já que ela é sobrejetora. Por quê? Por causa do teorema do valor intermediário, lembra? Se você pegar um número m e um número menos m, o que quer dizer que o limite é mais infinito? Que alguma hora o valor da função vai passar de m. Então ela atinge m em algum lugar. O que quer dizer que o limite é menos infinito? Que alguma hora ele vai passar de menos m. Então vai ter um ponto do gráfico da f acima do m e um ponto abaixo do m. Isso me garante que a f é obrigada a atingir todos os valores aqui dentro. E esse m, como ela tende para mais infinito, é um número qualquer. Então, dado qualquer número m, vai existir um x tal que f de x é igual a y para qualquer y entre menos m e m, onde m é um número qualquer. Portanto, a f vai ter que ser sobrejetora, né? Pensa que esse m está tendendo para infinito, então ela vai ser sobrejetora em qualquer intervalo de qualquer tamanho. Portanto, ela vai ser sobrejetora em toda a reta. Tá? Podia acontecer, se aqui fosse menos infinito e aqui mais infinito, também tá beleza, né? O importante é que ela suma ou mais infinito e menos infinito em cada uma das pontas, entre aspas, do gráfico, né? Ou o contrário, tá? Ela precisa tender para infinitos com sinais trocados no mais e no menos infinito. Se isso acontecer, isso garante que ela é sobrejetora. E qual que é um jeito de ver que uma função é injetora? Injetora, no caso de funções da reta na reta, basta ver que ela é sempre estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tá? Se o f' de x for maior do que zero, ela vai ser crescente e, portanto, injetora. Se o f' de x for menor do que zero, ela vai ser decrescente e, portanto, injetora também. Então, basta você olhar para as derivadas, né? Então, na letra A, por exemplo. Por quê? Porque todas elas, por serem polinômios de grau ímpar,
não tem conversa, né? No mais infinito, todas elas vão tender para mais infinito, e no menos infinito, todas tendem para menos infinito. Então, a sobrejetividade está garantida para todas. No item A, o que eu vou ter com f' de x? F' de x vai ser o quê? 12 x à quarta menos 15x² mais 15, tá? Precisaria estudar o sinal desse cara. Isso aqui é uma equação biquadrada, né? Se você chama y de x², você pode escrever isso aqui como sendo 12y2 menos 15y mais 15. Bom, quem que é o delta desse cara aqui? Vai dar 225 menos 60 vezes 12 menos 720. Negativo, né? Se o delta é negativo, isso quer dizer o quê? Que ela não tem y's reais que verifiquem essa equação, portanto não vai ter x real que verifica. O coeficiente aqui positivo, então isso me garante que esse cara é sempre positivo. Acabou. F é crescente. Se ela é crescente, ela é injetora, já era. A resposta do 16 deve então ser a letra A. Vamos ver? Acertei. E vocês também. Tá bom? Dúvida nesse 16? Se você fizer, por exemplo, todos os outros, pega, bom, sei lá, a letra D ou qualquer uma dessas, quando você derivar, você vai obter um polinômio que tem raízes, né? E aí você tem que tomar um cuidado, porque ele poderia ter raízes e ser uma raiz desse tipo, né? Pensa que a f' é assim, ó. Tá? Polinômio, sei lá, um polinômio de grau 4, que tem uma raiz dupla aqui, e só. E as outras duas são complexas. Então esse f' é sempre positivo. Isso me garantiria que a função é estritamente crescente, tá? O que está acontecendo, o que você vai ver nos outros itens todos, é que a f' tem raízes assim, raízes simples. Aí o que eu tenho? F' positiva antes e negativa depois, eu vou ter um máximo local para f, portanto a f não pode ser injetora. Tem dois pontos diferentes onde o valor da f é igual. E a mesma coisa no mínimo local que vai ter ali depois, né? Vai ter dois pontos diferentes perto desse ponto de mínimo, onde o valor da f é o mesmo. Tá bom? Então, assim que fazia o 16... O que é 15x4, Daniel? Ah, é, claro, né? 3 vezes 5 é 15, não é 12, não. Obrigado. Será que muda o sinal? Não muda, né? Porque vai ficar 225 menos 4 vezes 225. É negativo do mesmo jeito, tá? Obrigado. Hoje eu tô precisando estudar tabuada, né? Então vamos lá. Aqui 15. Obrigado. Então, bom, por sorte não alterou o resultado, mas era isso mesmo. Tudo bem? Dúvida alguma nesse 16? Vamos olhar para o 20. Professor? Oi, pode falar. Eu liguei o microfone para não atrasar, enfim, quando eu escrevesse. Só para confirmar, nesse 16, deu para concluir que o f' era positivo só por causa do primeiro coeficiente? Eu não entendi muito bem essa parte. Não. Vamos lá, Yasmin. Boa, ainda bem que você perguntou. A gente calculou a f', ela deu isso aqui, né? Deu esse polinômio que é um polinômio de grau 4 biquadrado. Tá certo? E aí, então, eu vou tentar estudar o sinal dele. Como é que eu estudei? Eu troquei variáveis chamei o y de x², como você sempre fez na escola, por exemplo. E aí, então, o f' é essa expressão aqui, onde y é igual a x ao quadrado. O que eu fiz? Isso aqui sendo uma função de grau 2, eu vou olhar o sinal dela, né? Como é que é o gráfico dessa parábola aqui, tá? Em y. O delta é negativo, né? Quem que é o x do vértice? Se você quiser o x do vértice, você calcula. Menos b sobre 2a. Então vai dar meio, né?
Então eu tenho uma parábola que vale 15 aqui, o delta é negativo. Então esse cara aqui, né, no eixo y, isso aqui é o f' de y. Tá? Onde o y é igual a x ao quadrado. Então esse cara aqui é sempre positivo. Como x ao quadrado também não vai mudar nada aqui, essa expressão é sempre positiva para qualquer valor de x. Põe um valor de x qualquer aqui. Vou ter o valor do y. Substituo aqui, vai dar positivo. Então, para cada x que eu coloco, f' de x é sempre maior do que zero. Isso aqui é o f' de x ao quadrado. Tudo bem? Y é igual a x ao quadrado. Então, qualquer que seja o valor de x que eu substituir, f' é sempre positivo. Se f' é positivo, a f é crescente. E se ela é crescente, ela nunca vai repetir valores. Portanto, ela é injetora. Tá bom? E, gente, vocês... Entendeu? Obrigada, professor. Imagina. Uhum, entendi. Pode abrir o microfone sempre. A gente só evita que fique 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Mas, de fato, quem quiser usar o microfone é muito mais ágil, né? O Pedro pergunta se poderia fazer na raça, né? Poderia fazer sem cálculo, tipo, escrevendo a definição de injetora? Poderia. Só que nesse caso, como você tem todos os polinômios L de grau 3 e 5, fica difícil você fazer uma análise da injetividade pela definição, porque você acabar esbarrando em resolver equações de grau 3 e 5, né? Tá bom? Então fica um pouquinho pior. E aí, com a ferramenta do cálculo, a derivada vai abaixar o grau desse polinômio e você consegue estudar melhor. Certo? Deixa eu dar uma olhada lá no 20, que também pediram. O 20 é um exercício bem interessante. Vamos tentar fazer ele. E depois do 20 tem ainda mais um montão, né, meu? A gente acabou perdendo um tempo extra ali, tá? O 20, o 35 e o 30. Vamos ver. Tentar deixar anotado, no pior caso a gente faz na aula que vem, tá? Então vamos ver o 20. Copiar o enunciado aqui para vocês. O 20 é um enunciado de uma linha, né? Mas é um exercício bem bacana. Tá, então, ele quer saber, em outras palavras, quais são todas as bases de funções exponenciais, de modo que o gráfico da exponencial corta a reta y igual a x. Tá bom? Então, o que você tem que pensar é mais ou menos assim. Você tem os eixos coordenados, tem aqui a bissetriz, né? Faz de conta que é isso. E o que a gente tem? A gente tem as funções exponenciais a elevado a x. A gente sabe que todas elas passam pelo ponto 1. Tá certo? Ele pede todos os números positivos a. Né? Então, eu quero f de x igual a elevado a x. Depois a gente pode até fazer uma animação disso no décimos, tá? Como é que são os gráficos das funções exponenciais? Olha, eu quero, então, dependendo do valor da função exponencial, ela vem do zero, né? Base é positiva, tá certo? Se ela vai embora assim para o infinito muito rápido, né? Então, essa é uma possível função exponencial. Outra com uma base um pouquinho menor, essa aqui. E ela vai cruzar duas vezes. Então, o exercício é determine qual é a base que faz com que a equação, né? O que eu quero é que a equação y igual a elevado a x é uma e y igual a x é outra. Eu quero saber qual é o a que faz essas duas funções se encontrarem, ou seja, quais são os valores de a para os quais a equação x igual a elevado a x tem solução. Tudo bem?
Então, para escrever isso, você pode fazer de várias maneiras, né? Por exemplo, você sabe que A é igual a... eleva 1 sobre x dos dois lados, tá bom? Então, minha pergunta é, quais são os valores de A tal que x elevado a 1 sobre x é igual a A? Então, o que eu faço? Essa aqui é minha função g de x. O que eu preciso fazer na prática? É esboçar o gráfico da g de x e ver quais são os valores que essa função g de x pode atingir, né? Então vamos tentar fazer o gráfico da g de x. Essa que é a ideia. Para x maior do que zero, obviamente. Né? A gente sabe que a função exponencial não vai cruzar essa reta. Funções exponenciais de base positiva não cruzam a bissetriz para valor de x negativo. Bom? Na verdade, nunca, né? Porque a elevado a x vai ser sempre maior do que zero, então o gráfico vai estar todo no primeiro e no segundo quadrantes, nunca vai cruzar aqui embaixo. Então, vai ter alguma função exponencial que vai tocar tangencialmente aqui a reta, alguma outra vai tocar duas vezes e algumas não vão tocar nenhuma. Eu quero saber exatamente qual é a base que faz com que ela toque duas vezes uma só, tá? Então, isso a gente resumiu a estudar a função g de x. E para isso, bom, é olhar para o gráfico, né? Então, o que a gente precisa? O domínio já está ali, a gente vai estudar intervalos de crescimento e decrescimento. Não interessa para a gente a concavidade aqui, né? Eu só preciso saber qual é a imagem da função, ou seja, basicamente determinar qual é o valor de máximo global que essa função atinge, se atingir, né? Então, quem que é g de x? Como ela está com expoente e base variáveis, vamos escrever equivalente com uma base fixa, né? Que é isso aqui. Tá bom? E aí, com isso, quem é g'? G' de x vai ser regra da cadeia. A derivada da exponencial é ela própria, vezes a derivada do que está lá dentro. A derivada do que está lá dentro vai ser menos 1 sobre x quadrado ln de x, mais 1 sobre x quadrado. Certo? Ou seja, isso é x elevado a 1 sobre x, a própria exponencial, estou reescrevendo, que multiplica 1 sobre x ao quadrado vezes 1 menos ln de x. Apesar de ter ficado feio, é tranquilão de analisar o sinal disso, isso aqui é sempre positivo, e vai trocar de sinal quando o ln é maior ou menor do que 1. Né? Então tem uma única raiz, né? O g' é zero, se só ser x igual a e. Né? Então a gente monta aquela tabelinha com um ponto só, que é o e. E aí g' está aqui, g. Antes do e, para valores menores do que e, isso aqui é positivo, tá certo? Ela é uma função estritamente crescente antes do e. Por exemplo, bota x igual a 1, tá? E bota x igual a e ao quadrado, por exemplo, vai dar menos 1, decrescente. Então, o que a gente observou? Que tem um ponto de máximo local no e. Então o a tem que ser, o valor aqui tem que ser menor do que e? Não sei, né? Porque tem que ver se esse ponto é um ponto de máximo global ou local. Nesse caso a gente vai fazer as contas e vai ver que ele é global, ao que parece. Tá? 3. Concavidade. Pra gente agora não interessa. Tá? Eu quero só saber os pontos de máximo e mínimo locais. O 4, eu vou querer olhar os limites, né? Para ver justamente esses limites é que vão me dizer se eu vou ter um ponto de máximo local ou global. Então, o limite, quando x tende para zero, eu tenho um problema aqui, né? Porque vai dar um zero elevado a mais infinito. É uma indeterminação isso aqui, né? Se é uma indeterminação do tipo zero elevado a mais infinito, eu vou usar a expressão com base e para a função ali, né? Isso aqui eu vou escrever como limite quando x tende para zero mais de e elevado a 1 sobre x ln de x.
E aí, como a exponencial é uma função contínua, o limite vai lá para cima. Então eu vou ter ln de x sobre x. Tá? Quando x tende para zero, o que acontece? O numerador vai para menos infinito e o denominador vai para zero. Tá? Então, por valores positivos, né? Então é um número bem pequeno, é menos infinito vezes 1 sobre zero, se você quiser pensar. Então é menos infinito vezes mais infinito é menos infinito. Então vai dar e elevado a uma coisa que tende para menos infinito, tudo bem? E elevado a uma coisa que tende para menos infinito tende para zero. Então o limite, quando x tende para zero pela direita, é zero. O outro ponto é o x positivo, né? Então eu vou querer olhar o limite quando x vai para mais infinito. E aí a gente tem uma outra indeterminação também. Aqui não tem que tomar um cuidado, né? Não sei se dá para chamar isso aqui de uma indeterminação, mas a gente resolveu dessa maneira. Aqui eu vou ter infinito elevado a zero. Aí sim, tá? Então, de novo, eu vou escrever como antes, como acima, né? Isso vai ficar e elevado ao limite. Quando x tende para mais infinito agora, do ln de x sobre x. E aí aqui a gente usa com gosto L'Hopital, né? Eu tenho infinito sobre infinito, posso aplicar a regra de L'Hopital. Ou tentar aplicar, né? O L'Hopital ia me dar o quê? A derivada do de cima é 1 sobre x, a derivada do de baixo é 1. Esse limite aqui existe? Existe. É zero. Então, vale 1. Tá bom? Então, concluímos o quê? Essa função, eu consigo fazer o gráfico, né? Ela nunca cruza o eixo, porque x elevado a 1 sobre x nunca vai dar zero, ela é uma exponencial, na verdade. Não está definida no zero e nunca cruza o eixo x. Então, o 5, que eram os interceptos, não há interceptos. Tá bom? E a assíntota, bom, o limite no infinito é 1, então vai ter uma assíntota horizontal que é 1, tá? Então vamos fazer o gráfico aqui dela. Ou vamos fazer um não gráfico, né? Uma aproximação linear. Tá? No zero, ela tende para zero. A gente observou ali, a primeira linha do item 4, então bolinha aberta. O ponto de interesse, eu não estudei com cavidades, tá? Poderia olhar para a segunda derivada e ver coisas aqui. Eu tenho o ponto E, quanto que vale a função no ponto E? E elevado a 1 sobre E, né? Aplica g de E, é E elevado a 1 sobre E. Então é esse número aqui. O que a gente mostrou? Que a função é estritamente crescente. Até aqui eu vou desenhar reto mesmo, tá? Aí eu tenho o número 1. O 1 está um pouquinho para baixo desse cara, né? Isso aqui é mais do que 2. Mais do que 2 elevado a uma coisa que é menor do que meio. Então vai dar mais do que 1. Depois daqui ela é decrescente. Tá? É claro que você vai ver que ela vai, né, se você estudar essas concavidades, você ia ver que ela ia subir de boca para cima aqui, ia ter algum ponto de inflexão e depois um outro ponto de inflexão aqui. Tá? Depois a gente pode até fazer o gráfico. Mas o que a gente conclui? Eu quero saber quando que g de x é igual a tem solução. Se você pega um número a aqui em cima, quantas soluções tem a equação g de x igual a A? Gostei desse cara. Quantas soluções tem a equação g de x igual a A? Nenhuma? O gráfico da função g nunca toca essa reta horizontal bem alta aqui, né? Tá claro a ideia? Então, deixa eu mudar para o branquinho aqui. Ups. Vamos lá. G de x. Vou escrever assim. G de x igual a A. O que eu posso dizer a respeito desse cara? Não tem solução se A for maior do que o máximo global, né?
tem uma única solução quando? Exatamente se o A for igual a E elevado a 1 sobre E. E tem duas soluções quando? Toda vez que o A for um número maior do que 0 e menor do que E elevado a 1 sobre E. Tá claro o exercício? Pega aquela reta A e vamos mudar um pouquinho, vamos pegar outra cor aqui, amarelo. Tá, se eu pego uma reta, ops, pega laranja de novo, o amarelo pode confundir com. Se eu pego um valor entre 1 e E elevado a 1 sobre E, eu vou ter duas soluções. Tá certo? Se eu pego exatamente igual a E elevado a 1 sobre E, eu vou ter exatamente uma única solução. Então tá claro? Acho que a gente pode brincar com isso no décimos, rapidinho, para vocês verem. Ah, copiar o enunciado maior, né? Eu vou tentar no próximo, Isabela. Desculpa. De fato é porque a tela não está maximizada aqui, tá? A Maria Clara tem uma dúvida antiga. Como é que você sabe se ele é um máximo local ou global? A ideia é a seguinte, você tem que achar todos os pontos que são candidatos a máximo, tá? E quem são os pontos candidatos a máximo? Os pontos onde a derivada vale 0 e os pontos que são os extremos do intervalo. Nesse caso, eu tenho um ponto onde a derivada vale 0 e meu intervalo não é um intervalo fechado. Então, o que eu faço? Eu olho para o limite nos extremos do intervalo para ver se, por exemplo, ela não explode para infinito. Porque se eu tenho um máximo local dentro e ela explode para infinito na borda, esse ponto é um máximo local que não é global, porque lá na frente tem caras que vão para infinito. Se o A está entre 0 e 1... desculpa, falei bobagem ali, Iago, obrigado. Deixa eu voltar aqui, arrumar antes de fazer o gráfico, né? Se o A está entre 1 e E... Cadê a caneta? Está aqui. Se o A está entre 1 e E, você tem toda a razão. Se o A está entre 1 e E, você tem duas soluções. Tá? São essas retas. Se o A está entre 0 e 1, aí você tem exatamente... Aqui pode até ser menor ou igual que 1, tá? Porque no 1 ela só vai cruzar uma vez. Ela nunca chega no 1 de novo, né? Ela desce, tem uma assíntota horizontal no 1, mas ela nunca atinge o 1, ela atinge uma única vez só, tá? Então, uma solução para qualquer reta horizontal 0 aberto, 1 fechado. E duas soluções para 1 aberto, E elevado a 1 sobre E fechado. Aqui você pode pôr... Não, aqui é aberto também para ter duas e uma de novo ali, tá bom? Agora o desenho está claro. Vamos tentar fazer o gráfico disso no décimos. Deixa eu colocar para o pessoal no vídeo e para vocês. Chromium Tab, décimos, Share. Foi, né? Foi. Vamos voltar para... Então, a função que a gente tem é f de x igual a elevado a x. E aí vamos colocar uma barra deslizante no A. Deixa eu colocar também junto a bissetriz y igual a x. Tá? E a gente coloca uma barra deslizante no A aqui, né? Então, A igual a 1. Bom, deixa eu colocar um intervalo decente aqui. A gente quer A entre 0 e 5, sei lá. Tá bom? Então, quando A for igual a 0, não tem nada.
Tá vendo, olha? A igual a zero, a função constante igual a zero, né? Ela tá ali embaixo, verdinho. Quando você pega um A maior entre 0 e 1, te falo do negativo, bobagem, né? Entre 0 e 1 ela cruza uma única vez. Tá vendo naquele pontinho ali, interseção do verde com o roxo. Conforme o A vai aumentando, essa exponencial continua cruzando uma única vez. Quando A for igual a zero, eu vou ter a função constante igual a 1, também cruza uma única vez. E agora, para A's pequenos, eu começo a ter uma exponencial que é levemente inclinada, cruza uma única vez. Passei, ó. Tá vendo? Tem certos valores de base ali, 1.4, por exemplo, sei lá, raiz de 2, se quiser. Vai cruzar duas vezes. E aí vai ter um ponto que ele não vai atingir, provavelmente, que é o e elevado a 1 sobre e. Talvez seja quase esse número aqui. Não é, né? Tá vendo? Ela já não encosta mais. Então, e elevado a 1 sobre e é um pouquinho menos do que... É mais do que 1,4, mas... Não. E depois nunca mais encosta. Tá vendo? Então, aí ela fica muito rápida, a inclinação, taxa de crescimento dela é muito grande. Ela rapidinho foge da reta. Então, com isso você consegue ver certinho o que está acontecendo, né? Duas raízes, uma raiz, entre 0 e 1, uma raiz. Tem um certo valor onde ela atinge uma única vez. Entre 1 e e elevado a 1 sobre e, duas raízes. E maior do que e elevado a 1 sobre e, zero raízes. Tá bom? Se você quiser olhar alternativamente, né, o que a gente estava fazendo, eu peguei a função x elevado a 1 sobre x. Deixa eu limpar um pouco esses parênteses todos aqui. Tá? E estou olhando para a reta y igual a A. E aí o que eu estou vendo é que valores grandes, ó, para valores entre 0 e 1, ela cruza uma única vez. Para valores acima do 1, ela vai cruzar, só que aí, para valores baixinhos de 1, ela vai cruzar bem lá na frente, né? Você tem uma assíntota ali. E, olha lá, aqui eu já começo a ver as duas soluções, e se eu passo do ponto de máximo é exatamente o E, por aqui, já não tem mais solução, tá bom? Ficou claro como é que foi a coisa? Isabela, esse de fato é o passo-chave. Por que eu fui olhar para a função x elevado a 1 sobre x? Vamos ver o enunciado. Deixa eu voltar na lousinha para vocês. Tá? Deixa eu voltar na lousa para vocês. Aqui, voltar na lousa também para o pessoal do vídeo. Todos acompanhando o vídeo? Sim. A lousinha. O que acontece? Eu queria saber quando que a função a elevado a x corta a reta y igual a x. Então eu quero saber qual é o valor de x que este y fica igual a este. Então eu quero saber qual é o valor de x que deixa x igual a elevado a x. Então a minha pergunta é, qual é o valor de a que faz com que essa equação tenha solução? Bom, então eu vou querer descobrir o a. Então qual é o a que faz isso aqui ter soluções? Bom, o a vai ser x elevado a 1 sobre x. E aí eu vou estudar o comportamento dessa função x elevado a 1 sobre x para ver quais são os a's que permitem que essa equação se verifique. Entendeu? Beleza. Então, tirei a raiz xésima, se você quiser. Eu falei elevei a 1 sobre x, tá? Mas é tirar a raiz xésima. Outra opção, talvez você tentasse calcular um log ali, ia dar mais ou menos na mesma, tá? Você querer estudar a equação x igual a log de x na base A. Mais ou menos a mesma coisa, só que você ainda não tirou o a da função, né? Então aí você aplica pega um log na base E e tenta fazer alguma coisa. Vai acabar caindo em estudar x elevado a 1 sobre x.
Tudo bem? Fizemos o 20, tem o 35 e depois o 30M. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Gente, 9h20 já, né? Não conseguimos fazer mais nada. Vamos deixar para quinta-feira. Vocês me lembram de tentar fazer esses exercícios? Ou outros, tá? Da lista 1 também, tá bom? Não quero, porque agora tem aula de álgebra linear e da outra vez a gente passou um pouquinho, o Pedro conversou comigo depois, tá? Vamos tentar evitar isso. Então vamos parando agora, vocês vão lá para a aula de álgebra linear e na quinta a gente faz esses exercícios que ficaram faltando, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Boa semana para vocês, bons estudos, cuidem-se e até quinta. Tchau, tchau, gente.